nono ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora a revisão dos 3 conteúdos estudados nesta segunda unidade. O primeiro conteúdo foi o conteúdo do capítulo 8, funções químicas. Em química, o grupo de algumas substâncias compostas que possuem propriedades químicas semelhantes, denominadas propriedades funcionais, recebe o nome de função química. Quando um determinado elemento possui características como acidez ou basicidade ou solubilidade em água, reatividade, de acordo com determinada função química, diz-se que este pertence a esta função química. As funções químicas são divididas de acordo com a divisão clássica. Existem 4 tipos de função. Função inorgânica, que é o óxido, ácido, base e sal. O critério de classificação dessas funções é o tipo de íons que se forma quando ela é dissolvida em água. As substâncias podem ser classificadas nos 4 tipos principais. Vamos agora falar sobre os ácidos. As substâncias que são compostos moleculares que se dissociam em íons em solução aquosa são chamadas de ácidos. São capazes de conduzir corrente elétrica. Entre suas principais características estão o sabor azedo, como por exemplo o limão. Bases. As substâncias que apresentam o grupo de hidroxila ligado a metais são chamadas de bases. Podemos citar como exemplo o hidróxido de amônio, cal hidratada e etc. Sais. Quando formadas por compostos iônicos e que podem ser obtidos pela união de ácidos e bases, são chamados de sais. Exemplo, sal de cozinha, o gesso, o mármore e muitos outros. Estes possuem sabor salgado, conduzem bem a eletricidade quando em solução e são obtidos pelas reações químicas de ácidos com bases, conhecidas como reação de neutralização ou ainda de salificação. Óxidos. São chamados de óxidos os compostos que são formados por 2 elementos químicos diferentes, que podem ser também chamados de compostos binários. Os óxidos se formam pela combinação do oxigênio com quase todos os elementos da tabela periódica, tendo apenas como padrão a presença do oxigênio. Alguns exemplos de óxidos são a água e o gás carbônico. Ferrugem é um exemplo de óxido. Ele é composto por oxigênio e ferro. A neutralização do solo é conhecida como calagem. Então, o que é calagem? É a neutralização do solo. O intemperismo consiste na degradação e na decomposição das rochas que dão origem aos solos em que vivem as pessoas, animais e plantas. O hidrogênio é o elemento presente nas fórmulas químicas de todos os ácidos. As bactérias produzem ácidos que provocam a descalcificação dos dentes, permitindo a formação de cáries. O segundo conteúdo fala sobre as substâncias que nós utilizamos no dia a dia. As substâncias podem ser substâncias naturais orgânicas, são aquelas produzidas pelos seres vivos, animais vegetais, tendo como carboidratos, lipídios e proteínas, tais como carboidratos, lipídios e proteínas. As substâncias orgânicas são aquelas que são formadas pelo elemento carbono, exemplo, açúcares, proteínas e gorduras, e tem muitos outros exemplos também. Um composto inorgânico é uma substância na qual os átomos de 2 ou mais elementos são combinados. Alguns compostos são chamados de inorgânicos porque vêm de minerais e não de coisas vivas, ou seja, de coisas orgânicas. Exemplo de compostos inorgânicos: prata, ouro, ferro, cobre, alumínio, água e muitos outros. Com o passar dos anos, a humanidade começou a modificar algumas substâncias orgânicas e inorgânicas que eram encontradas na natureza. A partir delas, obteve outros que, por serem produzidos artificialmente, foram chamados de substâncias sintéticas, ou seja, substâncias sintéticas são substâncias produzidas artificialmente em indústrias ou em laboratórios, como, por exemplo, plásticos, borracha, elastano, poliéster. Vamos falar agora sobre os corantes. Os corantes são materiais normalmente aplicados em solução
e se fixam de alguma maneira a um substrato, que pode ser um tecido, papel, cabelo, couro ou outros materiais. Esse termo domissanitário é um termo utilizado para identificar os saneantes destinados ao uso domiciliar. Os saneantes são substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar. Nós temos vários exemplos de domissanitários: água sanitária, sabão em pó, sabonete, detergente, sabão líquido. Todos esses produtos utilizados para desinfectar, desinfestar, higienizar, lavar, limpar são domissanitários. E o que são os flavorizantes? Flavorizantes também são chamados de saborizantes. São substâncias que podem ser naturais ou sintéticas, que são misturadas ou adicionadas aos alimentos quando eles estão sendo industrializados, preparados. Também podem ser colocados em medicamentos, e esses flavorizantes é o que dá o sabor a esses produtos. O terceiro conteúdo vem falando sobre a eletricidade, o magnetismo e a radiação. A eletricidade é um termo geral que abrange uma variedade de fenômenos resultantes da presença do fluxo de carga elétrica. Esses incluem muitos fenômenos facilmente reconhecíveis, tais como relâmpagos, eletricidade estática e correntes elétricas em fios elétricos. O magnetismo é um conjunto de fenômenos relacionados à interação entre os campos magnéticos, que são as regiões do espaço em que se encontram sob influência da corrente elétrica ou dos momentos magnéticos de moléculas ou partículas elementares. A radiação é um processo físico de emissão, ou seja, saída, e de propagação, ou seja, deslocamento de energia por meio de partículas ou de ondas eletromagnéticas em movimento. Esse processo pode ocorrer em um meio material ou no espaço, no caso do vácuo. Geradores de eletricidade: nós temos as pilhas voltaicas, as pilhas secas, as baterias e os resistores. Esses são exemplos de geradores de eletricidade. As pilhas voltaicas contêm soluções ácidas em seu interior. Já as pilhas secas não têm esses ácidos em seu interior. As baterias, falando agora especificamente das baterias de carro, elas são acumuladoras, ou seja, elas não geram energia, elas apenas armazenam quimicamente a energia que é produzida. Os resistores são dispositivos utilizados no circuito elétrico com a função exclusiva de realizar a conversão de energia elétrica em térmica. Nós temos resistores em resistência de chuveiros elétricos, ferro de passar, forno elétrico. Então, eles funcionam a eletricidade, porém eles têm resistores dentro deles. Lâmpadas. As lâmpadas podem ser incandescentes, lâmpadas de descarga, lâmpadas LED. Incandescentes são aquelas mais antigas, aquelas que têm aquela coloração amarelada, tem um filamento que produz a luz e o calor. Já as lâmpadas de descarga são essas que nós utilizamos mais hoje em dia, porque elas são mais econômicas. Elas são mais caras, porém ela economiza mais energia. Então, o funcionamento baseado na condução de corrente elétrica em meio gasoso são essas lâmpadas chamadas de lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas de LED tão conhecidas são pequenas e são facilmente ajustadas em circuitos elétricos. Usamos lâmpadas de LED em várias coisas, mas podemos citar aqui o pisca-pisca. A radiação é um processo físico de emissão, ou seja, saída, e de propagação, ou seja, de deslocamento de energia por meio de partículas ou de ondas eletromagnéticas em movimento. Esse processo pode ocorrer em meio material ou no espaço. É dividido em dois grupos: radiação corpuscular, radiação eletromagnética. A radiação corpuscular é constituída de um feixe de partículas que são os elétrons, os nêutrons e os prótons. A radiação eletromagnética é constituída de ondas eletromagnéticas. Exemplo, ondas de rádio, raios infravermelhos, raios ultravioletas, raios-x e muitos outros. Nós temos que ter muito cuidado com a questão da radiação. Então, para evitar sérios problemas à saúde, precisa tomar
alguns cuidados, como usar as proteções necessárias, tanto quem trabalha como quem vai se expor devido a algum exame ou tratamento médico, para se medir o potencial da radioatividade, potencial radioativo e os danos que essa radiação pode ocasionar. Existem 3 regras. Essas 3 regras são muito importantes, preste atenção: exposição à radiação, dose absorvida e dose equivalente. Temos agora uma lista de exercícios com 10 questões. Essa lista de exercícios vocês não precisam responder em casa e enviar para mim pelo Eclass, porque essa lista de exercícios nós vamos resolver juntos na aula Zoom. Portanto, fique atento e não perca a aula Zoom para resolvermos essas questões e revisar mais uma vez o conteúdo. Até mais. Tchau!